Continuamos a nomeação dos pontos. A nomeação dos pontos é a primeira etapa a ser cumprida. É muito importante para não nos perdermos no processo de rebatimento, já que um mesmo ponto será projetado em diversos planos diferentes antes de ser rebatido. A nossa água do telhado a ser rebatida neste exercício é a figura plana do trapézio AEFD. Eu podia ter desenhado com um afastamento um pouco maior, pois com essa base, nosso rebatimento vai invadir o espaço além da linha de terra. Logo veremos que isso não será um problema. Com os pontos nomeados, o segundo passo é identificar a charneira e o nosso eixo de rebatimento. Para isso, será necessário prolongar duas linhas que pertençam à figura plana a ser rebatida. A nossa figura possui 4 linhas, mas poderiam ter mais. Escolham sempre duas linhas que apontem na direção do chão, o nosso plano horizontal. No nosso caso, prolongaremos AE e FD. Pensem comigo, se o intuito é encontrar a interseção entre o plano que queremos rebater e o plano horizontal, no nosso caso não faria sentido prolongar as linhas EF e AD, pois elas nunca vão interseccionar o plano horizontal, já que são linhas horizontais. Prolongando F'D', encontramos o ponto H2', que também pertence ao nosso chão. E prolongando L'A', encontramos o ponto H1'. Agora sabemos em qual abscissa essas linhas estão furando o plano horizontal. Vamos prolongá-las na projeção do plano horizontal. Aqui vemos que nossa projeção do plano horizontal extrapola o limite da linha de terra e vamos começar a invadir o desenho da projeção do plano vertical. Isso quer dizer que estamos utilizando o espaço negativo dessa projeção e acaba sobrepor os desenhos. Esta sobreposição pode sim confundir a visualização espacial, facilitada quando separamos as duas projeções. Mas ela não está errada, está correta, pois todo plano é infinito. Tanto o plano vertical quanto o horizontal continuam além da linha de terra. Voltando à marcação dos pontos que furam o plano, vamos marcar H2 para o prolongamento de FD e H1 para o prolongamento de EA, sabendo que H1 extrapolou o espaço positivo e está localizado no espaço negativo, e tudo certo. Se a nossa casa estivesse com um afastamento maior em relação ao plano vertical, H1 estaria dentro do espaço positivo. Ao encontrarmos H1 e H2, conectamos os pontos e encontramos a charneira. O processo pode parecer um pouco diferente do exercício anterior, com o telhado de duas águas, pois trata-se de uma figura trapezoidal, mas é exatamente o mesmo. Imaginando o nosso plano inclinado do telhado, que é um plano na posição qualquer, sabemos que ele intersecciona o plano horizontal na charneira, que será utilizada como dobradiça ou eixo de rebatimento. Lembrando que se o rebatimento da nossa figura trapezoidal extrapolar a linha de terra e invadir o desenho da projeção do plano horizontal, não há problema algum. Isso acontece pois iniciamos a base com um pouco afastamento em relação ao plano vertical e vamos começar a usar o espaço negativo da épora.
Então, o primeiro passo é nomear os pontos, o segundo, encontrar a charneira, o terceiro é criar uma nova vista, onde a figura plana será projetada sobre uma mesma linha, ou seja, criar um novo plano de projeção que enxergue o plano em perfil e a charneira como um ponto. Para entender estas demandas, o novo plano a ser criado precisa ser perpendicular à charneira. Não importa qual o afastamento deste novo plano em relação ao volume, isso é indiferente. Assim temos a nossa nova linha de terra. Imaginando o novo plano, vamos projetar nossos pontos ortogonalmente e visualizá-los nessa orientação. Então, projetamos AD, por enquanto, criando a linha de chamada. Projetamos EF. E para facilitar nossa visualização, vamos projetar BC também, mas não seria necessário. As cotas são exatamente iguais às cotas da projeção do plano vertical original. Não é porque observamos o mesmo volume sobre outra perspectiva que a altura do objeto irá mudar, certo? Por isso, utilizamos a mesma cota para os pontos. Podemos transferir as medidas das cotas com o compasso. A linha de chamada auxilia na transferência das cotas exatas. Com todos os pontos projetados, construímos a nossa nova vista com todas as informações. Em seguida, podemos nomear os pontos. Para a nossa nova projeção, A e D coincidem. Então, podemos dizer que, para esta projeção, A2' coincide com D2'. E2' coincide com F2'. E C2' coincide com B2'. Quando a gente prolonga o nosso plano nessa projeção, ele necessariamente tem que encontrar a interseção da linha de terra com a charneira. Vou girar o papel para facilitar a visualização do rebatimento.